E assim, não entendo duas coisas, mas antes disso, trago o capítulo 1137 de One Piece. E começando na história de capa mais amada da série, temos Yamato e Aotama invadindo a base misteriosa. E essa palavra, misteriosa, me soa meio infantil. O Yamato sabe quem é o Who's-Who. Então não tem mistério. Porém, pode ser que o líder dessa base seja alguém se passando pelo Who's-Who. Aí teremos uma reviravolta nos eventos. Inclusive, imagino que seja isso, ou então, já podem declarar a morte do Haki da observação. Bom, de volta ao reino que fedia. Após 14 anos sem ninguém visitar o Castelo Real, o trio levando o Roll da reboque, chega nos grandes portões de madeira. Madeira da árvore do tesouro. Se não é, será uma vergonha. E outra, acabei vendo alguém comentando sobre a possibilidade do Rei Herald ter sido o antigo usuário da fruta Nika. Mas a conta não bate. O Luffy come a fruta aos 7 anos, e atualmente tem 19, isso é 12 anos. O rei faleceu há 14. Dito isso, por que deixaram as chaves que prendem o Loki num castelo abandonado? Alguma coisa não está batendo aqui. O rei foi de saudades há 14 anos e o Loki foi preso há 6. Prenderam ele e jogaram a chave no castelo de longe. Alguma coisa não está batendo, mas enfim. O grupo entra no castelo. Porém, a porta arrombada não passa despercebida pelo amigo Caolho. Zoro presta bastante atenção nisso e avisa que a porta foi arrombada recentemente. Outro detalhe que pode passar é, não tem gigante em lugar nenhum. Os guardas sumiram. Bem, o grupo entra numa mistura de medo e admiração. Road e a Nami estão com medo. Também teria, o negócio foi arrombado recentemente, vai que ainda estão lá dentro. Já o Luffy demonstra admiração pelo tamanho do castelo. Castelo esse, que parece só uma ruína abandonada, o que denota preguiça. Inclusive, não sei qual é a cultura completa dos gigantes, mas já adianto que é uma bem merda. No mínimo, além de guerreiros, os gigantes são preguiçosos. Mas até aí, beleza. Porém, finalmente chegamos no primeiro ponto que me deixa confuso. O grupo chega num grande salão onde a ossada de centenas de gigantes estão reunidas. E a minha primeira questão é, por que os corpos foram abandonados dentro do castelo? Isso é bem esquisito. Que cultura é essa? Pensei que a referência era os vikings, esse pessoal queimava os mortos, certo? Pra mim isso é esquisito. No mínimo, temos uma resposta para os gigantes que possuem chifres. O que é curioso, até então, nunca tinha visto um único gigante com chifre, mas de repente, o negócio deu cria. Imaginava que eram só demônios, pique Kaido. Mas não, os gigantes com chifres possuem os genes dos gigantes ancestrais. O que muda os gigantes ancestrais de alguma raça de demônio para uma raça de gigante. O que por sua vez, levanta a questão. O Kaido, ele também possui genes de um gigante ancestral. Provavelmente sim. Além dele e Yamato, todo mundo que possui chifres. E falando em chifres, finalmente vemos o rosto do Rei Herald. Um completo psicopata. Essa desculpa sobre ele arrancar os chifres, porque isso fazia referência aos gigantes ancestrais e seu histórico de guerras, soa bem legal, mas... um careca com um mar de cicatrizes na cabeça, pelo menos pra mim, é bem mais assustador. Principalmente um que não sorri. E outra coisa interessante que não percebi na hora. Vi depois no Instagram. A espada que foi enfincada na cabeça do Jaru é a própria espada do Rei Herald. O que gera a dúvida, será que o Jaru esqueceu, porque o natural seria a espada afetar o cérebro dele? Aí pensei, uma loucura de alto nível. Minha teoria, o Chopper vai retirar a espada do Jaru, mantendo ele vivo no processo. E quando a espada for retirada, o Jaru vai lembrar do dia da batalha, lembrando que quem o atacou foi o rei e não o Loki. Foi a única coisa que consegui pensar. Porque não faz muito sentido o Loki usar especificamente a espada do pai, no meio de tantas outras espadas. E o Loki nem usa, pelo menos, a arma amarrada com ele não é uma espada. Pausa na programação normal, para solicitar o like. Seja humilde, e deixe um like nessa merda. Bom, saindo do rei, entramos mais um pouco no preconceito de Elbaf. Na verdade, Hyrudin é meio irmão do Loki, sua mãe não é nativa de Elbaf, por isso, basicamente, o Hyrudin é um bastardo. O que explica a motivação e sonho de se tornar o rei de todos os gigantes, unindo todas as tribos e colocando um fim na segregação. Agora você vê como as coisas não são muito consistentes. O rei queria mudar a forma que Elbaf era vista pelo mundo, mas escolheu seguir a crença que ao se casar com uma gigante de fora, estaria arruinando a linhagem guerreira deles. Pra mim, isso não faz muito sentido. Quer mudar as tradições do país, mas só aquelas que enfraquecem o reino. Uma aliança entre gigantes de povos diferentes, iria mostrar que Elbaf não é uma terra de bárbaros.
Na verdade, poderia até enriquecer o país com a entrada de uma cultura diferente, mas de um povo semelhante. Mas, aí não. Parece político da esquerda da era atual, é pelo povo até virar a esquina. E digo mais, o Hairudin amar o país que maltratou a mãe dele só porque era de um país diferente é aquela boa e velha conveniência narutiana. E pra que não me esqueça, o Road continuar sendo um babaca. Do mesmo jeito que andar com más companhias não te faz ruim, andar com boas não te faz bom. Mas explicando o porquê o Road mesmo sendo supremacista gigante, escolheu seguir o Hairudin, um mestiço. Basicamente, antes de virar um degenerado, as crianças zombavam e batiam nele porque ele gostava de desenhar. O Hairudin só achou os desenhos interessantes e quis fazer amizade com ele. Por isso o Road deseja ajudar o Hairudin com o seu sonho. Dito isso, babaca. Mas bem, seguindo na caça ao tesouro, o Luffy encontra os gigantes caídos. Caso tenha esquecido, esses devem ser os guardas do castelo que foram atacados. Então, podemos adiantar a descoberta da invasão. O que pode acontecer depois disso? Imagino que o Road possa retornar para avisar os gigantes. A Nami tem os Zeus que pode levar o Luffy e Zoro para resgatar o Loki. Porque os gigantes vão acordar e dizer que existem invasores que foram atrás do Loki. Dificilmente, vão encontrar a chave que prende as correntes do Loki. Aí, mais uma viagem louca. Será que veremos o Zoro cortando correntes de Kairoseki? Imaginando que as correntes são feitas desse metal e o mantra do Zoro é, não existe nada que não possa cortar. Mas enfim, veremos. Bom, no retorno para o submundo, fiquei logo em choque, mas depois entendi e se não entendi errado. A Gunko consegue manipular o tamanho das coisas depois de transformá-las em seta. Então, basicamente, ela criou pernas de pau. Outra coisa que me confundiu foi o fogo no chão. Mas, tudo tem uma explicação. O controle sobre os poderes do fruto dela são bem refinados. Ela consegue surfar sobre as setas, e nessa imagem, a seta parece controlar o movimento do corpo dela, fazendo ela se mover mais rápido. O fogo vem da fricção das botas na seta. Além disso, ao transformar o fogo em setas, isso seria uma demonstração do despertar do seu fruto. Eu vou ficar com a interpretação que diz que sim. E já vale adiantar, o fruto da Gunko é o fruto da flecha. Mas aí, não dá pra saber se ela consegue transformar qualquer coisa em flecha ou não. Mas no mínimo, podemos ver ela criando punhos gigantes e usando as setas para guiar os seus movimentos enquanto dá uma surra no Loki. E até aí, tudo tranquilo. Mas fiquei confuso sobre outra coisa. E o haki do armamento, faleceu também? Virou camisa de saudade? Ou então, o haki da Gunko é superior? O Loki deveria ser um monstro que massacrou mais de 100 gigantes sozinho. Aí tem a Gunko dizendo que mesmo na morte, eles não desistem, insinuando que o Loki está morto. Quais as chances? Assim, será surpreendente se ele de fato estiver morto. Surpreendente ou decepcionante, mas, é isso que temos. O líder dos Cavaleiros Sagrados, Shanrock, filho do Garlin Figarland, decide que vai dobrar Elbaf na força. A ideia era controlar Elbaf pelo Loki, o que reforça a ideia que o Rei Herald não era um santo. Possivelmente um traidor, o que pra mim é bem dizer certo. Agora o que pode acontecer, tenho algumas ideias. A primeira é sobre o Luffy e os outros não serem fortes o suficiente para tancar os Cavaleiros Sagrados já que ninguém conseguiu tancar os Anciões. Supondo que os Anciões são sempre promovidos dos Cavaleiros Sagrados, os próprios Cavaleiros não podem ser pouca merda. Isso sem considerar que a dupla possa pedir reforços. Então seriam mais Cavaleiros Sagrados, talvez uma segunda descida de algum Ancião, talvez o próprio Garlin. Nesse caso, quem poderia ser os reforços do Luffy? Imagino que o pai do Koron seja um. Fiquei pensando na possível ajuda do exército revolucionário também. Não é algo difícil de imaginar. O Lindbergh quando estava consertando o Kuma, poderia ter colocado algum rastreador. A Lilith ou os outros Vegapunks podem ter entrado em contato com o Dragon também. Então, é possível que o Luffy e o seu pessoal não dê conta e surjam reforços inesperados para essa batalha. Mas e aí, ficam as questões para o futuro, o Loki foi de saudades ou só dormiu? E mais, sobre qual pirata o Shanrock queria falar? Quem o incomodou? Shanks, o seu irmão? Luffy o novo futuro Nika, que nem tinha despertado ainda na época? Ou o Barba Negra? Mas bem, é aqui que termino o vídeo. Espero que tenha gostado, mas se não gostou, aprenda a gostar. Você chegou até aqui, forte abraço e até a próxima.